A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 7. E o tema da lição é a desconstrução da feminilidade bíblica. Esse é o tema dessa lição. Essa aula está muito legal. Ela vai falar sobre o feminismo, né? E vai falar sobre o perfil da mulher virtuosa, tá? Então a gente vai ver o que é ser feminina segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Sou o pastor Marcos André. Esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudo da Palavra de Deus. Vamos entrar aí nessa lição. Já deixa o seu like aí no nosso canal para ajudar. Deixa um comentário também. Vou responder a todos os comentários que colocarem aí no nosso canal. Amém? Então vamos aqui a essa lição sem mais delonga, tá? Aqui o textual ele está em Provérbios, capítulo 31, verso 30, que fala da mulher virtuosa, né? E diz assim, ó: enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, tá? Então ele está falando que não é a graciosidade, né? Não é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor. Meus irmãos, então a verdade prática, ela vai estar, deixa eu ler aqui a verdade prática, ela diz assim, ó: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Essa é a nossa verdade prática. Essa lição está muito legal. Você com certeza não vai se arrepender, tá? Eu vou começar já lendo aqui, né? O texto da leitura bíblica em classe está em Provérbios, né? E aqui eu vou começar a ler, né, Provérbios 31. E aqui eu vou começar a ler já na introdução, tá? O vídeo não é muito longo, mas é um vídeo com bastante conteúdo para você poder montar a sua aula, você que é professor. Você que é aluno já vai para a classe já preparado já para uma excelente aula, né? Bom, vamos então aí a essa introdução. Aqui o primeiro parágrafo da introdução diz assim, ó: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo de feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar, né? Então o foco da lição vai ser apresentar essa mulher virtuosa. É a mais importante para a nossa classe, né? As jovens, as moças, as irmãs, né? Saber o que é uma mulher virtuosa, o que é ser virtuosa segundo a palavra de Deus, o que é ser feminina, né? Segundo a palavra de Deus. Isso porque, né, o império do mal, né, com suas forças, suas ideologias, vem combatendo contra esse modelo bíblico, tá? Por isso a importância dessa aula. Bom, meus irmãos, no segundo parágrafo dessa introdução, diz assim, ó: porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade, tá? Isso aqui é o que está na lição, tá bom? Vai apresentar, vai falar sobre a primeira onda do feminismo, né, no mundo, que aconteceu lá no século XIX, vai falar também sobre a segunda onda, tá? E aí você, professor, que vai ministrar essa aula, é bom você ir preparado, né? Você não se contenta em saber mais ou menos, é bom você se aprofundar bem sobre isso daí, tá? Porque tem uma grande responsabilidade nas suas mãos, tá bom? Aqui você não pode, por exemplo, demonizar tudo, né? A primeira onda tinha pautas interessantes para as mulheres, tá? Você sabia que ela começou dentro da igreja evangélica? E já antes de entrar aqui na lição, quero apresentar para vocês esses meus dois trabalhos publicados, tá? O meu primeiro trabalho é esse, ó: O Maior Milagre de Jesus, tá bom? Está à venda em todas as livrarias online, tá? Eu solicito aí que você, se não quiser, por exemplo, já comprar o livro impresso, você pode adquirir ele em e-book, né? E aí você pode ver o conteúdo, ver o que está sendo falado aqui. Fala sobre o maior milagre de Jesus. Você com certeza não vai se arrepender. Você sabe qual é? Esse livro aqui está comentando sobre isso. E o meu segundo trabalho é Livro das Obras com Texto, tá bom? É um livro de poesia, tá? Com bastante conteúdo de autoajuda, né? Com certeza vai te ajudar muito aí na sua caminhada. Você a valorizar o que é importante nessa vida, tá? Aqui eu trato questões como o tempo, como a caminhada, tá bom? Como a valorização da família, né? Inclusive isso também eu falo aqui. É um livro que serve para todos, até para aquele que não é evangélico, tá? Serve também. Amém? O primeiro livro é devocional, tá? O segundo, ele é mais secularizado, por assim dizer, um livro de poesias e autoajuda. Bom, meus irmãos, vamos então a esta lição.
Tópico primeiro, tá? E o tema desse tópico é feminilidade bíblica. Vamos ver o primeiro subtópico aí? A criação divina da mulher. Esse é o primeiro subtópico. Eu vou começar lendo aqui o primeiro parágrafo. Diz assim, ó: o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Aqui a gente vai ver que o homem e a mulher eles foram criados distintamente, mas eles são o mesmo princípio, né? Eles recebem a mesma glória, a imagem e semelhança de Deus. E aqui a gente vai ver que eles, embora tenham essa semelhança, né, em honra, em glória, né, ser imagem e semelhança de Deus, a gente vai ver que eles têm distinção quanto à sua estrutura, né, física, biológica, tá? E aí a gente vai ver que por serem distintos um do outro, eles se completam, tá? Eles são complemento um do outro. Habilidades que o homem tem, né, a mulher não tem. E habilidades que a mulher tem, o homem não tem. Você sabia que a mulher ela tem uma visão periférica melhor, né, mais aguçada, ela consegue observar mais o que está no entorno, né? O homem não, o homem ele tem uma visão mais de foco, né? Então se você for falar com o homem e ele estiver conversando com alguém, dificilmente ele vai te dar atenção. A mulher já consegue dar um stopzinho ali, uma parada, já presta atenção no que você está falando, depois volta de novo. A mulher tem mais essa habilidade. Então o homem e a mulher eles juntos, eles se complementam numa dupla, né? Uma dupla excelente, né? Uma excelente dupla para enfrentar as adversidades do casamento. Ó, e no segundo parágrafo aqui desse primeiro subtópico, ele diz assim, ó: no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Né? Então aqui ele vai falar que eles recebem distinções quanto aos papéis, né? Eles têm funções distintas, tanto lá na criação, como, né, até nos tempos da graça que nós estamos hoje. As funções deles são distintas. O homem ele é o provedor, né? O homem é o protetor da família. E a mulher é a adjutora, a ajudadora do homem, a auxiliadora, que cuida da casa, cuida dos filhos, tá bom? Essas funções, esses papéis distintos, eles falam da responsabilidade de cada um. Nada impede da mulher ter seu trabalho na sociedade pós-moderna, nada impede disso, mas a responsabilidade dela, ela vai ter sempre ali na casa, né? E aí aqui a gente vai ver que, embora eles tenham papéis distintos, eles são, um pode exercer a função do outro sem problema. Não é desonra para um homem lavar uma louça, ajudar a arrumar uma casa, tá? E nem tampouco para a mulher não é desonra e ela arrumar um trabalho fora e ajudar a sustentar a sua família. Nada demais nisso daí, tá? Só que os dois têm que ter na sua mente, né, a convicção de que eles vão ter responsabilidade diferente. O homem ele vai ser sempre o responsável pelo provimento da casa, tá? E a mulher pelo auxílio no cuidado da sua casa com o homem, tá bom? Bom, continuando então, vamos nesse próximo subtópico, e o tema do subtópico é bênçãos, a bênção da maternidade. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: no mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Tá? Obviamente uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim a mulher foi criada com a bênção da maternidade. Adão chama a mulher de Eva porque ela foi a mãe de todos os homens. O nome Eva significa aquela que dá vida, né? Aquela que traz a vida. Muito interessante. E o próprio nome dela já dá a entender aí, né, qual é a maior bênção que a mulher tem. A bênção de dar à luz, né? A bênção de trazer uma vida ao mundo. Olha só que coisa linda. E no movimento feminista que existe, é menosprezado essa dádiva, essa bênção é menosprezada, tá? E isso aí é um grande problema, tá bom? Porque eles menosprezam essa dádiva, essa bênção, tá? E aí eles estão em desacordo, indo contra a própria lei do Senhor, né? É como se fosse uma blasfêmia declarada contra Deus, tá bom? Meus irmãos, vamos então aí no próximo parágrafo. Ele diz assim, ó: desse modo, o papel natural da mulher
inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel de mulher construído pela biologia, consequentemente reafirmado pela Bíblia. Aqui ele está falando assim que as feministas consideram um ultraje, esse papel da mulher, como se ela fosse assim, ultrajante para ela, fosse uma vergonha para ela ser uma cuidadora do lar, cuidadora da casa, dos filhos. O movimento feminista coloca dessa forma. E o problema que eu quero trazer aqui para nós é que eles apregoam isso, sabe aonde? Nas escolas, apregoam isso nas universidades, Então quem está correndo o risco de ouvir coisas desse tipo e ser aliciado para esse império do mal, nessas ideologias, tanto a de gênero como a feminista, são os nossos jovens, nossos adolescentes, que nas escolas estão sendo bombardeados. E muitos deles conhecem pouco de Bíblia porque frequentam pouco a escola dominical. Por isso, no seu ministério, você professor, você pastor, dirigente de congregação, busque mesmo o comparecimento desses jovens e adolescentes na escola bíblica dominical. Isso é muito importante para eles. Bom, meus irmãos, continuando então, vamos ver aqui esse terceiro parágrafo aqui, e aqui eu quero trazer uma filosofia, Uma filosofia dentro desse parágrafo não, subtópico, desse terceiro subtópico aqui, uma filosofia interessante sobre a liderança. Aqui está, o 3, a mulher como auxiliadora. Aqui eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, é uma função nobre. E a gente vai ver que o movimento feminista coloca isso como um depreciativo para as mulheres. E aqui eu quero trazer a seguinte filosofia. As instituições que existem, elas são fortalecidas porque existe um que lidera e existe aqueles que são liderados. Existe o que lidera, o primeiro, e existe o segundo. Existe o líder e o vice-líder. Existe aquele que está na função de chefia e aquele que é o auxiliar. No navio existe o capitão do navio, o que comanda o navio, e existe o imediato, que é aquele que recebe as ordens do capitão e transmite para a tripulação. Então, se tanto o capitão, como o imediato, se tanto que o líder como o vice-líder, eles fizerem o seu papel, essa instituição será forte. Se todos quiserem ser líder, a instituição vai ser fraca. Se num casamento os dois quiserem ser cabeça, esse casamento está fadado ao fracasso. Mas num casamento onde o homem como cabeça, a mulher ali como o papel do imediato, governando a sua casa, você vai ver que esse casamento tem tudo para dar certo. Vai ter problemas, como qualquer casamento, mas ele está no caminho certo, assim conforme é colocado na palavra de Deus. Tópico 2, o tema do tópico é a desconstrução da feminilidade. E aqui vamos falar coisas muito interessantes sobre isso daqui. Vamos para o primeiro subtópico, que diz assim, o ativismo feminista, Antes de eu entrar, não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, E vamos aí nos aprofundar aqui nesta palavra. Vou ler o primeiro parágrafo. No século XIX aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto, Então a gente vai ver aqui, que fala século XIX, Foi em 1848 a primeira reunião dessa primeira onda do movimento feminista. A primeira onda do feminismo, então, começa no século XIX. E adivinha onde foi? Onde começou? Na Igreja Metodista Wesleyana. As mulheres se reuniram para tratar assuntos dessa pauta, a primeira pauta feminista, e a primeira delas era o direito ao voto. Elas queriam direito ao voto e também a inserção no mercado de trabalho. E a gente vai ver que isso aqui são pautas, são corretas, não tem nada de errado nisso daqui, bom? As mulheres pedindo ali seu direito, assim, exigindo seus direitos e fazendo um movimento para isso aí. Não teve nada demais, tanto que começa dentro da igreja wesleyana, bom? Mas aí depois que começa a complicação,
que vamos entrar no século XX com a pós-modernidade. Eu vou começar a ler, vou ler o segundo parágrafo aqui, ó. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou pelos direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone Beauvoir, de 1908 a 1986, estabelece uma das máximas do feminismo. Não se nasce mulher, se torna mulher. Olha só, você vê o tipo, a máxima do feminismo, como é que ela vai tratar, né, da ideologia de gênero. Aqui ele tem uma parte que ele fala assim, ó, aqui, ó, 2011, ó, em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Esse é um slogan muito presente aí na chamada Marcha das Vadias, que eu vou comentar com vocês a partir de agora. Mas a gente vai ver aqui que foi a partir do século XX que vem a segunda onda do feminismo, né? E aí ele começa a descambar, por assim dizer, né? Ele começa a trazer pautas como liberdade sexual, tá? E aí, meus irmãos, aí você já viu que começa a se formar o tal do Império do Mal que a revista está trazendo nesse trimestre. Bom, aqui, esse fenômeno que acontece na Universidade de Toronto, deixa eu explicar para você. Foi uma palestra, um policial foi falar sobre segurança pública lá na Universidade de Toronto, nos Estados Unidos, e nessa palestra ele mencionou que as mulheres, para evitarem o abuso sexual, que elas, a violência sexual, né, que elas se cuidassem quanto à vestimenta, né, para que não despertasse o interesse ali dos criminosos. Bom, isso aí foi muito mal entendido, foi muito mal recebido, e tanto eu não tive acesso a nenhum vídeo da palestra, né, o que eu li foi no artigo que nós encontramos, então aquilo foi muito mal recebido e compreendido. Começou ali um movimento, né, e aí surge esse slogan, "Meu corpo, minhas regras", tá? Elas as mulheres feministas começaram um movimento que se espalhou pelas universidades, várias cidades pelo mundo todo, tá bom? E quando veio para o Brasil, aqui no Brasil, esse movimento vai receber o nome aí de Marcha das Vadias, né? E vai agregar não só feministas, né, mas também homossexuais, tá? O que era para ser uma luta, né, da parte delas ali, né, um protesto, e virou assim um total show de imoralidades colocado ao ar livre, né? Você que já deve ter visto imagens aí desse tipo de movimento, coisa terrível, né? Meus irmãos, então vamos continuar aí na nossa lição. No segundo subtópico, o tema é a liberdade sexual. Aqui vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. E aqui ele fala algumas coisas que esse movimento, que o feminismo, né, defende em termos de liberdade sexual. Aí, que é iniciação sexual precoce, prática de homossexualismo, fornicação e adultério e prostituição. Eles defendem que nenhuma prática sexual deve ser classificada como certa ou errada, né? Só que, vamos lá, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Em qualquer religião, pensa bem sobre isso, né? É um argumento filosófico que eu vou dar para você. Em qualquer religião, essas práticas como fornicação, o adultério, a prostituição, em qualquer religião elas são evitadas e torna a mulher depreciada. Em qualquer religião, inclusive entre os ateus. Nenhuma mulher deseja que a sua filha seja uma prostituta. Inclusive as prostitutas não desejam isso para sua filha, né? Então, a única classe que defende esse tipo de coisa são as feministas, que veem isso como orgulho. Não sei, né? Parece que é isso. Agora, a gente, em qualquer situação, em qualquer segmento da sociedade, qualquer religião, a mulher ela não quer isso para a sua vida. Ela vai ficar mal falada, ela não vai ser não vai trazer uma boa fama para ela. E aí a gente vê o seguinte: o movimento que era para valorizar a mulher, que é o movimento feminista, ele acaba depreciando a mulher.
quando ele defende pautas desse tipo aqui, né? Acaba depreciando a mulher acaba ressalta na mulher o objeto de desejo dos homens. Essa é a grande realidade. Tópico 3, mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade, tá? Então o Provérbios 31 vai apresentar como é ser feminina segundo a palavra de Deus. E aqui o primeiro subtópico, ele fala exatamente o tema de Provérbios 31, modelo de esposa fiel. Perdão, o tema de Provérbios 31 é mulher virtuosa, né? Então o primeiro subtópico é esse, modelo de esposa fiel, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a mulher virtuosa é de inestimável valor. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado e revela total confiança do esposo na sua mulher, né? Então aqui a gente vê, né, quando lê Provérbios 31, vê um modelo de uma mulher muito ativa, uma mulher que que exerce uma liderança dentro da sua casa. Que interessante, né? Que não se parece em nada com o que as feministas pensam sobre a mulher cristã, né? Como uma mulher reprimida, uma mulher abaixo do marido ali, depreciada. Não, a Bíblia coloca a mulher virtuosa como uma mulher ativa, uma mulher trabalhadora, guerreira e líder. Que coisa interessante, né? A gente vê como é que é a desconstrução da feminilidade bíblica. Aqui no segundo parágrafo, ele fala sobre, ó, além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher coloca a família não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará, né? E o marido, ela lhe faz bem e não mal. Aqui está falando que a mulher virtuosa, ela faz o seu lar um local de bem-estar, né? Olha que interessante. Você sabia que a mulher, ela tem, entre o marido e a mulher, quem tem mais capacidade de transformar um lar em fazer do lar um ambiente ruim é a mulher? Ela tem condições de fazer tanto o ambiente do lar ser agradável como ser ruim. O marido não tem tanto esse poder. O marido, quando ele está nervoso, chateado, ele não consegue passar isso para casa. Nem todos, né? Mas a maioria não consegue. Agora a mulher não, a mulher consegue. A mulher, se ela tiver mal naquele dia, ela coloca os filhos contra o marido, ela faz a casa virar um inferno, tá? Por quê? Ela tem maior poder sobre a casa. É muito interessante isso daí, né? Tanto que tem um texto de Provérbios, que é Provérbios 14, verso 1, que ele fala assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. E não fala do homem, repara, não fala do homem. Por quê? Porque a mulher tem maior poder sobre a sua casa, tá? A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, né? Mas você vê que na casa ali a mulher exerce um controle muito grande, né? Continuando então, vamos aqui no segundo subtópico. O tema desse subtópico é padrão de mãe amorosa, tá? Aqui nesse subtópico tem o segundo parágrafo que diz assim, ó: essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Aqui a gente vê que a mulher virtuosa, ela tem a consciência de que a educação dos filhos está em suas mãos, tanto dela como do marido. A educação é responsabilidade do casal, mas a mulher tem um maior poder de educar os filhos, né? De ser a criança, criá-la no caminho da honestidade, né? No caminho do bem, tá? Ser uma criança de virtudes na vida. Ela consegue fazer isso, ela tem essa responsabilidade, e a mulher virtuosa, ela tem essa consciência. Muito interessante, né? Ela não espera que a babá vai fazer isso, não espera que a igreja faça isso. Ela mesma é quem vai se preocupar com isso, tá? Por mais que ela trabalhe, isso vai ser uma preocupação constante do coração dela. Vamos aí no terceiro. Antes de ir para o terceiro parágrafo, perdão, subtópico, tem esse parágrafo aqui que fala assim, ó: antecipa-se as dificuldades domésticas, não come o pão da preguiça. Os filhos reconhecem seu incalculável valor. Os filhos reconhecem. Isso aqui pega para nós, né? Então você, professor, professora, né? Se a tua classe for de jovens, se a tua classe for de varões ou de obreiros, tá? Isso daqui é importante, que
que nós reconheçamos o valor dessa mulher virtuosa, dessa trabalhadora do lar, tá? Obedecendo as coisas que ela fala, né? Com compreensão. Se ela fala para não deixar a tampa do vaso aberta, façamos isso, né? Para não deixar nenhum... Eu estou falando das reclamações que às vezes minha esposa faz, né? Não deixar, por exemplo, lixo em cima da pia, tá bom? Não deixar roupa espalhada pelo chão. Isso aí é importantíssimo, tá? A gente tem que tomar esse devido cuidado. De vez em quando fazer um elogio, né? De vez em quando, de repente, até trazer um presente. Eu costumo fazer isso, isso é bom, isso é interessante, porque é reconhecimento pela virtuosidade dessa mulher. Bom, meus irmãos, no terceiro no terceiro subtópico, ele só diz assim, ó, o exemplo de administradora e empreendedora. O interessante é que o texto de Provérbios nos mostra que a mulher tem condições plenas de ser empreendedora, empresária. Peraí, o texto bíblico fala isso. Não é uma coisa, não é uma coisa nova, isso aí não é uma coisa nova, não foi as feministas que chegaram a essa conclusão. A Bíblia está mostrando que ela tem condições de ser empresária, de ser empreendedora, tá? Claro que ele fala no contexto da época de Provérbios, né? Em que a mulher somente tinha essa oportunidade dentro de um lar, né? Dentro da sua casa. Mas isso trazendo para os dias de hoje, com essa tecnologia do jeito que está aí, a mulher tem condições de exercer esse papel na sociedade, de ser uma excelente funcionária, de galgar cargos públicos dentro de uma instituição. Isso aí está presente na nossa sociedade no dia de hoje. Isso é uma coisa plenamente possível. Só que toda mulher vai ter que ter consciência de que as responsabilidades dela também é com a sua casa, tá? E isso aqui, né, a mulher virtuosa de verdade, ela vai trabalhar, mas ela vai ter sempre essa sobrecarga sobre ela, tá? Ela vai estar sempre preocupada com o filho, se o filho foi para a escola direito, se o filho almoçou corretamente, se o filho não tá precisando de nada. Ela vai ter sempre essa preocupação sobre ela, não é verdade? Hoje em dia tem vários recursos, né? Mas a mulher pode trabalhar, não tem nada de mais nisso aí, não tem nada de anormal. Deve ser um acordo entre ela e o esposo para que eles vivam bem no seu relacionamento, mas ela tem que ter essa consciência que a responsabilidade dela está no cuidado da casa. E o marido deve ajudar, né? Se a sua esposa trabalha, você deve ajudar nesse cuidado da casa. Mas a mulher tem que ter a consciência que essa é sua responsabilidade. Isso é uma mulher virtuosa segundo a palavra de Deus, né? E esse modelo de Provérbios 31 é perfeito para mostrar para a gente o que é ser feminina, né? Dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Isso aqui é uma aula para a gente ensinar para as nossas jovens, nossas adolescentes, nas nossas igrejas. Deus abençoe a sua vida, uma excelente aula para você. Essa aqui que vai ser no Dia dos Pais, né? Mas as igrejas mudam aí seus horários para poder ministrar essa aula aí com perfeição. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.